Olá, esse é o podcast Modernidades. Toda semana, uma conversa leve e divertida sobre a eterna busca do equilíbrio entre carreira e maternidade. Com Priscila Moura, eu, Bia Schwartz, e nossa convidada de hoje... Thaísa Vieira Rigobello. Uma festa em forma de gente. Uma festa em forma de gente! Meu Maravilhoso! Deus! Acho que você escreveu muito bem. Ó, a Thaísa se formou em psicologia pela Federal, fez MBA na FGV e largou tudo Larguei tudo. pra correr atrás de muitos sonhos, pra acompanhar sua família, pra ver os filhos crescerem e hoje acabou em festa. Né? Isso aí. Ai, que delícia. É até muito bom ouvir você falar dessa forma, que eu falei, eu vindo pra cá, eu comecei a pensar, assim, repensar como foi, né, todo esse caminho pra chegar aqui. Eu tô até, assim, meio emocionada, porque realmente é isso, é isso. Não foi em busca de sonhos mesmo, de prioridades, eu acho também. Eu acho que é uma questão muito de prioridade. Eu priorizei a minha família, os meus filhos, e não me arrependo. Quando a gente ouve outra pessoa falar, parece que o outro romantiza, mas não é. Talvez é porque a gente tem o hábito de olhar a nossa vida com uma régua um pouco mais severa, mais Sim, dura, né? sim. Ah, eu larguei tudo. Você fala, não, você largou tudo. Não é diferente, mas é É bom verdade, mesmo essa ouvir, história né, é linda, a tá? visão de outra pessoa, exatamente isso, assim, não foi eu Sim. larguei tudo, exatamente isso, porque no início, inclusive, eu tinha isso, né, quando eu me perguntava assim, qual é a sua profissão? Ah, eu sou psicóloga e trabalho com fotografia, entendeu? Demorei muito pra conseguir falar, não, eu sou fotógrafa, hoje eu sou fotógrafa, e eventualmente eu falo, ah, não, eu formei em psicologia, também não me intitulo mais como psicóloga, sabe, então é um movimento que foi assim, não, agora eu recebi mesmo, sou Me fotógrafa, autorizei. exatamente, me autorizei. Olha, isso é emblemático. É, Porque tem muito disso, né? O que você faz? Eu sou formada em, mas eu trabalho com. Eu sou formada em, mas eu trabalho com. E você atuou como psicóloga em algum sim, momento? Sim. eu trabalhei quase 10 anos em RH, na área de RH, que foi quando eu engravidei da minha primeira filha, né, recém-casada, tinha 6 meses de casada e descobri que estava grávida há 3 meses. Ai, que ótimo. Quando eu achei que eu ia planejar uma segunda lua de mel, eu estava vendo berço e mudança, porque o nosso apartamento era pequeno, era longe do trabalho, enfim. Eu trabalhava em RH e quando ela foi para a creche, foi assim, a maior dor da minha vida, assim. Eu não imaginei que eu, uma pessoa tão desgarrada, sagitariana, ia sofrer tanto de deixar minha filha que em 5 meses não tinha nem feito introdução alimentar. CLT mesmo. Você CLT cumpriu total, ali, 7 a 7 que eu trabalhava, você total. cumpriu Mas foram 4 meses de licença, de férias. E quando eu voltei, não gosto nem de lembrar, que o dia que eu voltei, minha equipe toda estava num treinamento externo e eu fui recebida por um bombom, seja bem-vinda. Então isso foi muito traumático, assim, mais do que normalmente já é você deixar uma criança de 5 meses na creche. Então ali eu já comecei assim, cara, Não é eu pra não mim. tive filho pra isso. Eu sei que eu não me organizei pra isso, pô, a gente tava naquele momento recém-casada, várias contas, pagando apartamento, carro, tudo isso. Mas eu falei, não dá. Eu não imaginei que fosse ser mãe agora, mas eu não sei ser mãe desse jeito, terceirizando tudo de 7 a 7, literalmente. Ela era uma das primeiras a chegar na creche e uma das últimas a sair. Então, assim, eu falei, não conheço minha filha. Na verdade, quem conhece minha filha é a creche, assim. Ah, ela tem um jeitinho. Não sei. Daqui a pouco eles vão me ligar pra contar o desenvolvimento dela. Isso. Então, isso não fiquei nem um pouco confortável, mesmo. Mas é sofrido mesmo. Eu também passei por isso. Você, Priscila? Eu não. Mas você trabalhava. Quando eu me mudei pro Rio grávida e voltei com o Francisco com 7 meses. E o Dimitri começou a residência, a renda era 0. E aí eu falei assim, vamos lá. E eu com 8 meses fui trabalhar, também 8 às 8. Era o meu e eu não podia vê-lo nesse intervalo pra não atrapalhar a rotina dele. Então eu comecei a treinar igual uma doida na hora do almoço, pra eu não ter um minuto de... Enfim. Quando eu decidi ficar grávida, eu já avisei na Gazeta, vou ficar grávida, tô grávida, vou sair, não vou voltar. E eu amava a Gazeta, eu amava. Aí eu perdi o bebê. Aí eu falei, vou ficar mais um pouco. Aí foi, enfim, quando a Beatriz veio, eu avisei, tô saindo, volto daqui a 5 meses pra buscar minhas coisas. E foi engraçado, nem sei se eu podia falar isso, mas eu cheguei lá com uma caixa. Aí comecei e tal, e sentei e falei com o diretor, e aí, o que eu faço pra assinar? Aí ele, o quê? Minha rescisão. Ele, mas você vai sair mesmo? Eu falei, vou, trouxe uma caixa. Aí ele falou, não sai não me organizei. Eu falei, mas Eu em te 5 avisei. meses. Aí ele falou, não, mas faz assim então, espera um mês,
me ajuda a treinar alguém, que eu ajudo você a sair de uma forma mais interessante pra você. Mas eu não tenho ninguém pra ficar com ela. Aí eu arrumei uma pessoa e tal, a pessoa no dia seguinte chegou com conjuntivite, pensei, enfim. Fiquei lá um mês, assim, sofrendo. Aí deu 29 dias, eu falei, então, amanhã é meu último dia. Aí ele, mas você vai sair mesmo? Eu falei, vou. Falou assim, não, porque eu achei que se você ficasse aqui um mês, você ia ver Perceber que funciona, que você não é substituível lá. Eu falei, nem aqui, eu vou embora. É isso. Aí, então espera mais um. Eu falei, não vou. E aí eu saí, mas saí assim. Porque uma vez eu li uma matéria, mãe maravilhosa de Francisca, maravilhosa, mãe, incrível. Quantas horas por dia você vê seu filho? Um monte. 1h30. Aham. Eu via Exatamente. Francisco meia hora de manhã e 1 hora antes dele dormir. É isso. Só falei, gente, se eu tenho 1h30 pra esse filho, eu vou ter 1h30 pra ele e pra ela? Aí eu falei, não quero. Não Foi quero. exatamente isso. Eu me dei conta, e assim, a distância da creche até em casa, ela dormia. Então, muitas vezes, ela já chegava dormindo. Não, eu falei, gente, não dá pra mim. Mas é um privilégio fazer essa escolha, né? Sim, mas assim, era uma escolha que foi, eu não posso largar tudo. O que eu fiz? Foi a primeira vez que eu botei o meu joelho no chão, literalmente. Eu tinha colocado o meu joelho no chão pra pedir uma coisa pra Deus. Eu pedi, Deus, arranja alguma coisa pra mim, com menos flexibilidade de horário, uma coisa assim. Deus E olhou aí? pra mim e falou assim, cara, vou te dar muito mais do que você imagina. Ai. Gente, foi assim, aquelas coisas que pra mim só Arrepia. pode ser... A mãe com o joelho no chão não dá pra negar, né? Ali eu vi o poder de um joelho no chão, gente, tô arrepiada. Eu Porque, também. assim, uma pessoa aleatória falou assim, Thaís, olha, eu sei que não tem nada a ver com a sua área, porque eu tava no RH, sempre trabalhei em RH, e todo mundo que faz psicologia, lógico, é legal, o consultório é legal, mas eu não pensava nisso, porque pra minha carreira de RH, pela pós que eu fiz, de gestão de pessoas, enfim. Tem uma vaga na Garoto pra psicólogo. Sei lá, a menina tá saindo, aí diz que é uns dias de manhã, outra tarde. Vou ver qual é, né? Liguei. Vem aqui fazer entrevista. Cheguei lá. E aí ele falou, é para atendimento dos nossos funcionários. Qual a sua experiência com atendimento? Falei, cara, quer saber? Eu vou falar a verdade para esse cara. Seja o que Deus quiser. A minha concorrente era uma psicóloga de consultório que morava em Vila Velha. Eu era uma psicóloga de RH que morava aqui. E no outro lado de Vila Velha. Eu falei, bem, eu não tenho mais nada a perder. Eu vou tentar falar com ele. Falei, olha, eu vou falar a verdade para você. Eu tenho uma filha pequena. E eu vivo essa realidade que eu não estou com ela. Não estou feliz fazendo isso. E, assim, vai unir duas coisas que eu quero muito. Que é poder ter mais tempo com a minha filha e conhecer outra área da psicologia. Porque, de fato, o RH... enfim, né? Não querendo entrar nesses detalhes, mas eu via muitas coisas ali que eu falei, cara, isso é de mentira, sabe? A gente fala umas coisas que... E pra mim era muito difícil não ser de verdade, tá na minha cara, assim, sabe? Fazer treinamento falando coisas que eu sabia que não era exatamente o que estava acontecendo, enfim. Grande empresa tem muito disso. Isso, exatamente. Então, eu falei isso pra ele. Falei, olha, eu sei que eu tô sendo honesta além do que eu deveria, até porque eu trabalho com recrutamento de seleção, mas eu preciso falar isso pra você. Vai ser algo totalmente novo pra mim, mas que eu vou dar o meu melhor, porque era exatamente o que eu queria nas duas coisas, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Gente, a vaga era 16 horas semanais. E eu ia ganhar igual o que eu ganhava com 44 horas E semanais. com desconto pra comer chocolate ainda. E conseguiu? Olha só, eu saí de lá assim, bem, beleza. Seja Aí o que quando- Deus Leve, quiser. né? Exatamente, falei o que eu podia falar, porque eu podia mentir que eu tinha Para um homem. experiência. E era o homem, o recrutador. Mais velho. Então, assim, e era uma pessoa assim, Ele fala, essa menina aqui, ela é muito verdadeira. isso aí. Eu estava no caminho, tô com meu telefone, atendi. Oi, Thaís, tudo bem? Aqui é o Amador, que era o gestor. Eu falei, tudo. Ele, você pode voltar? Eu falei, agora? Ele, agora. Eu falei, agora. Gente, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, eu não sabia o que eu fazia. Eu sei que eu voltei. Eu não sabia nada. Até então, eu não sabia o valor de salário de nada. Eu só voltei e ele falou assim, eu preciso falar olhando pro seu olho. Sabe por que eu te escolhi? Ai, gente. Porque há tantos anos atrás, a minha esposa passou a mesma coisa que você. Gente, eu fiquei assim, ó. Nossa, de novo arrepiada. A letra de lencinho. Ele falou isso. Ele falou assim, ela largou Gente, que tudo. lindo ele. E ele, assim, Quando você citou o nome, eu falei, ai, será que deveria ser Amador? Enfim, Já não, ele sabe o quanto eu sou grata, assim, Gente, que bonito, né? foi assim, e eu falei, tá vendo? Que bom que eu falei a Sincera. verdade. Que toquei de falar, vou falar. Fiquei lá 2 anos. Fiquei 2 anos, saí Por quê? por mais uma dessa reviravolta. Meu marido foi trabalhar em Saquarema, no Rio. E aí você foi junto. Eu fui.
A Amador ainda está lá na Garota? Eu não sei se ele está, mas olha quantas vezes eu agradeci. Por onde você anda, Amador? Ele Parabéns. talvez ele já tenha até se Obrigada. aposentado, mas foi um divisor de águas na minha vida. Muito grande. Gente, é maravilhoso a gente poder compartilhar uma história dessa, porque eu acho que muitas mães gostariam de continuar trabalhando uma parte do tempo e ter tempo também para ficar com seus filhos. Eu acho que isso é uma cultura que precisa ser mudada urgentemente. E é claro que existe toda uma dificuldade de legislação, de CLT, até porque existem números que mostram que muitas mães passam a empreender. A gente até conversou sobre isso quando a gente entrevistou a Carol, passam a empreender justamente por dificuldade de continuar no trabalho e conseguir conciliar o CLT com a maternidade. A carga, né, as 44 horas semanais com filho, mas é tão importante que essa cultura mude, que existam também oportunidades nas empresas de flexibilidade, né, nesse sentido. Eu tenho algumas amigas que hoje trabalham em CLT e acho que a pandemia, de alguma Ajudou forma, nisso, ajudou, né? Tipo assim, o home office funciona. Fazem 3 dias da semana, elas ficam em casa. E, gente, muda a nossa produtividade. Nossa. Claro. E assim, até para a empresa também, porque a gente tem que levar um filho no médico, uma dor na consciência, sabe? A gente tá errada porque não ficou o tempo suficiente com o filho no médico, e tá Isso errada aí. porque você ausentou do emprego. Antigamente, eu tenho a impressão de que mais para trás a gente tinha mais empresas com creches dentro delas. Também tem. Pois é, tipo, eu lembro Meio até que a acabaram, Zaleia era uma né? referência. Falou, gente, será que não tem um tipo de, eu não tenho noção disso, de isenção de imposto, de benefício, para que as empresas voltem a fazer isso? Porque imagina, seu filho tá ali, tá perto, tá tudo bem, você amamenta, você volta e tal. Porque as mulheres, além delas terem a perda da renda, quando elas se ausentam, quando elas vão para o emprego informal, até aqueles filhos ficarem independentes dela, quando elas voltam para o mercado não acolhe. Não. Não, porque você está muito tempo fora, você está desatualizado. Então, assim, é um ciclo muito, muito infeliz pra gente. Muito difícil. Thaís, vamos falar, falando de namoro. Conta. Você, na infância, conheceu. Vai, conta. Então, meu primeiro namoradinho de infância, eu tinha mais ou menos a idade da minha filha hoje. Minha filha tá com 9 anos, ele tinha, sei lá, 18 anos, assim. É o meu atual marido. Ele foi para Coqueiral, nós somos de Coqueiral de Aracruz, e ele foi para lá pelo trabalho do pai dele, que foi nosso professor de educação física. E a gente, namorinho de infância, primeiro amor, mas que nem na mão pegava, né? E foi isso, e infelizmente o pai dele veio a falecer em 94, e ele se mudou para Criciúma, em Santa Catarina. Enfim, nunca mais soubemos um do outro. Não tinha internet? Nada, graças às redes sociais. Não se mantinham? Vocês não tinham cartinha, nada? Não. Eu achei que vocês ficassem, tipo assim, mandassem um cartão. 8, 9 anos, assim. Um caderno de perguntas. Eu lembro quando ele foi embora, ele deixou uma cartinha. Você quer namorar comigo? Eu tenho essa carta até hoje. Até no nosso casamento, claro, eu levei a carta. Enfim, tem camisa da escola ativa com escrito Thaís, José Vitor, com coraçãozinho. Mas, assim, a vida naquela, imagina, sem internet, sem nada. E ele não tinha uma ligação de vir pra cá, assim, ele não vinha ele com não tinha frequência, família, nada, exatamente. Ele até tinha família, mas eles realmente ficaram lá. E aí surgiu o Orkut, e a gente começou a se falar por causa de Orkut, MSN, assim, que legal, vou passar as férias aí. Gente, imagina o dia que apareceu o José Vitor, que ia ser seu amigo. E foi pelo Carlos Vitor, pelo irmão dele, que a gente se reencontrou. E aí ele, vou passar as férias aí. Eu falei, legal, tal. Isso em que ano? Em 2012. 2004. Ele foi em 94. Isso. Ficou 10 anos? 10 anos, literalmente 10 anos. Aí ele veio, e no fatídico baile do Havaí. De Marataízes? Não, de qualquer lado. Também. E a gente ficou pela primeira vez, e ali já rolou um Eu Te Amo, sim. Mentira! Gente, foi aquele papinho de conto de fadas, assim, sabe? Quando eu ia, assim, eu tinha acabado de terminar um namoro de 4 anos, ele também estava bem na bad, tinha terminado o namoro de uma forma meio ruim. E, assim, a última coisa que eu queria na vida era namorar. A última. Eu tava, imagina, acabei de sair de Coqueiral, vim pra faculdade, morar com amigas em Vitória, pra quem é do interior, enfim, né? Tava uau, foi o melhor momento da minha vida. Enfim, começamos a namorar. Ele foi passar o carnaval em Porto Seguro, na casa do Guto. Eu, louquíssima, peguei uma cara. Mentira. E foi meu pai também. Mas meu pai nem veja. Não, e seu pai é super bravo, né? Super, super. Ele acha que eu fui sim, no caso do nosso amigo em comum. Mas como você foi com uma carona?
Thales, né? A gente, alguém tá indo para Porto Seguro? Sim, estou. Fui. Cheguei lá, assim, brotei na casa de imagina, você brotar na casa de uma pessoa, carnaval. O que a gente não depois faz por de amor, 10 né? Exatamente. Gente. De, sei lá, quase 20 anos atrás. Cheguei lá e o pai do Guto abriu a porta. Ô, guria, o que tá fazendo aqui? Então, tipo, mochila, né? Falei, então, vim passar o carnaval com vocês. Então, assim, foi... E eu acho que isso também foi um divisor pra gente também. Não, cara, o negócio é pra ser mesmo. E aí, quando ele falou assim, e aí, vamos tentar? Eu lá e você aqui? Falei, vamos, mas no fundo, eu falei, nossa, eu não tenho nenhum perfil pra isso. Esse amor não tem disso. Namoro à distância, felizes os 4, né? Ele fala isso sempre, inclusive, tá, Priscila? Inclusive, ele fala isso sempre. Mas tudo bem. Mas a gente conseguiu lidar muito bem com isso mesmo. Porque, assim, eu vivia a minha vida aqui, ele lá, assim, no sentido de a gente não deixava de fazer as coisas. E na época não existia nada, né, gente? WhatsApp, nada disso. A gente tinha um código, tipo, era um toquinho. A gente ligava um pro outro, ligava, deixava chamar 2 vezes e desligava. Tipo, estou pensando em você. Ai, meu Deus. Ou então ligava depois da meia-noite, né? SMS. Em 21, que era mais barato, enfim. Jesus. E aí... E foi isso, ele mudou a vida dele pra vir pra cá. E aí, quando ele tava aqui, formado, ele teve uma oportunidade em Saquarema. Muito aleatório, a gente não conhecia a região, nada. E Então, era o região ponto. não é um polo, né? Tipo, todo mundo pensava, por causa do petróleo. Não. Era uma empresa de cimento, enfim, bem aleatório. Mas ele não tinha nada aqui de oportunidade. Amor, vou? Falei, não, vai, se der certo eu vou. E eu fiquei com a Manu aqui sozinha ainda, quase um ano. Porque eu tava na Garoto, uma oportunidade muito boa, assim, financeiramente era muito bom pra mim, pra eu ter coragem de largar. Então, assim, eu falei, não, vê lá se vai dar certo, se der certo eu vou. E deu super certo pra Mas ele. é uma aventura, você pensar, né? Aquela Foi. coisa de praia, top motel. E foi maravilhoso, porque pra nossa vida, porque eu sempre fui muito elétrica, como parece já, né? E lá foi uma coisa assim, ó, uma vida mais calma, uma vida mais relax. A gente morava literalmente de frente pra praia. Tudo lá, assim, as pessoas... Eu nunca fui muito de vaidade, então aí eu me sentia à vontade mesmo, que todo mundo era aquela vibe praiana. É na areia. Então a gente viveu anos de sonho, assim, mesmo, assim. Uma vida muito boa. Foi lá que a gente morou numa casa, num condomínio. Então a gente tinha uma vida muito gostosa, assim. Foi uma fase muito boa da nossa vida como família, assim. E foi aí que, bem, fui pra lá, falei, vou montar um consultório. Agora eu já tenho experiência, vou montar um consultório. As pessoas na praia, quando elas têm depressão, elas fazem o quê? Elas vão pra praia. Elas não vão ao consultório. Ou então, quando a cidade o custo de vida lá é baixíssimo. Então, ainda que eu consegui, eu entrei em contato, eu fiz um trabalho voluntário na ACD que tinha lá. E aí, a partir disso aí, fui tentando pegar alguns clientes, mas era um custo muito baixo, assim, não ia dar para eu me manter. Quando eu falei, cara, quer saber? Pegar aquela máquina que eu tenho lá, que eu sempre gostei de tirar foto, eu sempre fui a amiga que... Eu tinha foto, gente, eu tinha câmera, aquela que botava um disquete. A primeira digital que tinha, que era um disquete inteiro, eu tive. Sempre gostei mesmo. Falei, vou testar. E minha irmã estava grávida na época. Falou assim, tava em Saquarema, pro Rio, era pertinho. Fui pro Rio fazer foto da minha irmã, grávida. Fiz. Vou me lançar, ver o que vai dar. E lancei. E eu tinha muito contato aqui em Vitória, né? Mas tinha Instagram nessa época pra você divulgar? Instagram. Já tinha. Que ano isso? Em 2016, 16 para 17. Você só tinha Manu. Só tinha Manu. E 16, eu acho que era. E aí, onde que surgia mais cliente pra mim? Aqui em Vitória. Então, é aí que eu falei, cara, quando eu me lembro, eu pegava a Manu, às vezes eu pegava ela, porque o Zé Vitor às vezes trabalhava no sábado, não tinha como ele ficar com ela. Porque isso é um ponto muito positivo. Eu tenho um marido de fato parceirão, assim, muito. Então, se eu precisasse, eu vinha sozinha muitas vezes, ele ficava lá com a Manu, eu vinha pra fotografar e ele ficava lá. Mas às vezes ele não podia ficar. Vinha eu e ela num ônibus, porque não tinha pra eu ir até o Rio pra pegar um avião pra eu ir pra cá. Era mais fácil eu pegar um ônibus e vir pra cá. Dava umas 6, 7 horas. Manu, parceirona também, sempre foi dentro do busão, vambora. Vinha pra cá. Pra fazer fotografar. Fazer evento, assim, uma festa aqui, outra ali. E foi indo, e o negócio foi indo. Foi crescendo. Gente, tá fluindo. Então, bora. Aí comecei a investir em curso, em equipamento. E aí, quando o negócio tava super ótimo, fui transferido para Campos. Nossa, e sair de Saquarema pra Campos, né? Tipo, sair Mas da é mais Bahia. perto de Vitória, não?
Mas meu amor, Mas é só Campos, isso. né? Beijo, pessoal de Campos. Desculpa. Tem aquele negócio que pega fogo lá, que vai as cinzas como é que chama aqui? Isso, Novembro. turfa, gente, era um terror. É. Então, assim, foi muito difícil eu aceitar também. Porque quando eu tava super adaptada, vibe praiana, as coisas já fluindo lá, eu fazia alguns aniversários também em Saquarema. E não é que ele teve uma outra oportunidade, foi a empresa que transferiu. Então ele não tinha nem a opção de falar não. Até tinha, mas não era tipo, não, é não. Aqui não tem mais como. Porque realmente ele era muito pequeno, onde ele estava. Então era um polo bem maior que ele ia. Era uma oportunidade financeiramente muito boa. Mas, enfim, vou eu para Campos. Mas, então tá, vai ficar mais perto de Vitória. Cheguei em Campos ainda assim, eu falei, bem, mas também é uma cidade maior, eu vou tentar um público aqui. E comecei, aí fui nas escolas, procurei algumas pessoas influenciadoras, mas alguém que tinha mais seguidor, que na época do Instagram a gente vai por isso, né? Para poder oferecer foto, para começar. Quando o negócio começou a deslanchar, grávida. Que ótimo, tô grávida, tudo bem, gravidez não é doença. Gêmeos. Não é doença, mas tinha histórico na família de quem? Nenhum histórico. Nenhum. Tinha o histórico da Zero. Manu, que eu tenho até os vídeos, que sempre desenhou uma família de 5, um casal, um menino e uma menina. A gente tem uma amiga que teve gêmeos, que ficava falando com você, né? Quando é que vão vir seus gêmeos? Quando é que vão vir seus gêmeos? A Luciane. Exatamente. E eu... Que a Manu falava, elas fizeram um acordo que você ia ter gêmeos, que ninguém te avisou, né? Ela desenhava, quando a gente morava em Saquarema, teve a festa da família, aí era pra desenhar a família, ela desenhou. A professora, a gente não sabia que ela tinha. Eu falei, ela não tem. Nossa, Ela falou, gêmeos, um menino e uma menina. E eu falava, minha filha, agora foi eu que Não, é porque eu sempre fui a louca do vídeo, porque se eu não tivesse, acho que nem eu ia acreditar quando eu conto. Ela tava brincando, ela vinha. Nossa, mãe, vai ter que... A gente vai colocar um vídeo desse, tá, gente? Thaís vai disponibilizar pra gente. Tem que comprar tanta fralda. Eu, que fralda, Manu? Você não usa mais fralda? Ela, ué, mamãe, os meus irmãozinhos vão nascer juntinhos. Só barriga, esqueceu? O menino e a menina. E eu ria, porque eu não tava nem grávida. Manu vai chegar em casa e falar, tia Priscila que vai ganhar na Mega Sena. Tia Priscila vai ganhar na Mega Sena. Ela acertou 4 números, ganhamos R$1.200 uma vez. Saiu disso. Ganhei também. Na Mega da Virada. Assim, aí quando... ela falava sempre isso, de ter os irmãos, o menino e a menina. Quando eu engravidei, confesso que de cara me deu aquele negocinho, mas fui fazer o exame, lindo, feto único, tudo certo. Mamãe, cadê o outro filho? Papai do céu manda um de cada vez. Doida, feto único não, saco gestacional único. Mas tá escrito feto único. E nem pode ser gestacional porque são bivitelino. Exatamente. Eu tenho o exame, tudo maravilhoso, beleza. Viagem para onde a gente estava indo, para o Oktoberfest. Olha que festa maravilhosa de si, grávida, de sem beber, né? Pois é, a ideia era liberar lá, mas eu acabei que engravidei antes. Fui, aí fica assim, como a gente ia pra lá, e eu não tava sentindo nada. Era uma época que eu tava ouvindo muito de abortos de algumas amigas. Aí eu falei, bem, quer saber, eu vou fazer um exame por minha conta. Só pra ver se tá tudo bem, se não tiver, pelo menos eu fico triste, mas fico triste bebendo. E vou beber. E nisso eu fui sozinha, Zé Vitor, amor, não vou conseguir. Eu falei, não tem problema, amor, segundo filho, vou. Cheguei lá, ela colocou, eu assim, já sabia, né, que são 2. Eu, quê? Eu assim, aí, 2 o quê? Eu falei, 2 o Oktoberfest precisava realmente tomar uma cerveja depois dessa notícia. Aí eu, 2 o quê? Desespero. Aí ela percebeu que eu não sabia. Aí ela foi com mais calma, foi falando. E assim, ela assim, eu falei, minha filha sempre disse. Ela falou assim, ela falava o quê? Eu falei que é um menino, uma menina. Ela, olha, você já teve alguma coisa de... Me chama, que tem, não é cistite, não, é ovário policístico, alguma coisa? Eu falei, não, ela... Então, pelo que eu estou vendo, foi um óvulo de cada lado mesmo. Então, tem muita chance tem chance de ser casal. Hoje é um sonho, a melhor coisa do mundo. Eles são muito parceiros. Hoje eles têm 4 anos. Eles têm uma parceria incrível. Eles brincam o dia inteiro juntos. Brincam também, mas assim, se dão muito bem. Mas bebê, gente, não dá pra florear. São 2 bebês. A gente foi morar num condomínio de casa. A gente mora na Serra hoje. Uhum. E aí, pelo menos, tá bem perto. Assim, minha mãe... Nossa, minha mãe foi... Socorre, né? Demais. E a Manu tinha quantos anos? A Manu, quando eles nasceram, ela fez 5 anos, em seguidinha. Uma criança, 2 bebês. Mas a Manu, ela veio pronta, tá? Ela veio pronta pra ser irmã de gêmeos. Porque ela sempre se até porque a responsabilidade é dela nessa jogada. Você é responsável por aquilo que cativas, né? E aí foi isso. Então foi mais uma reviravolta no meu profissional, assim. E aí você parou de fotografar nessa época? Parei, porque pela questão da distância, eu falei, não adianta eu tentar fazer meu nome em Campos e falar assim, não vou atender porque agora eu tô de licença. Uhum. Né? E
vim pra cá também não tinha como eu ficar vindo. E a dificuldade nessa hora é, tipo, você era profissional liberal e não tem CLT, Não né? tem. Aham. Não tem nada. licença Eu não era maternidade, nem Produção. a Literalmente, dureza eu me tornei total. mãe. Me tornei mãe, assim. E ouvindo, você Essa não mãe. trabalha? Você só fica em casa? Só. E aí quando eu falei assim, voltamos pra cá, o Zé Vitor conseguiu um emprego, veio pra cá, um emprego bom também que dava pra segurar as pontas, mas assim, eu nunca tive desejo de não trabalhar, eu só não queria trabalhar de 8 às 18 mesmo. Sim. E aí eu falei, agora dá pra começar a pensar na fotografia, lógico, com uma agenda, né, mais devagarzinho, mas vou começar. Beleza. Mas querendo ou não, fotografia quando? Final de semana e noite. Exatamente. É isso que eu ia falar. Que é Que- quando você não tem E suporte essa é escolar. uma né? questão pra mim até hoje, assim, o final de semana ainda é uma questão, mas já um pouquinho mais bem resolvida até pela idade deles. Mas eu falei, bem, eu não posso ter tudo. Eu vou ter que escolher algum peso. E o peso foi, bem, em contrapartida eu tenho eles de segunda a sexta. Eu tenho algo que pra mim é muito valioso, que é a rotina, o dia a dia. Eu fiz a introdução alimentar deles, coisas que eu simplesmente não faço ideia de como foi o da Manu. Então, isso eu sempre tentei fazer isso de pesar mesmo, de, bem, alguma coisa não vai ser perfeita. E aí que eu falei, agora vai. Aí o que veio? A pandemia. Não foi. A pandemia foi olha, para todo mundo eu acho, né? Mas assim, foi um desafio imenso, porque o meu marido ele não ficou um dia em casa. A empresa dele não parou. Não, inclusive, a construção civil É. é o que Pelo mais, contrário. cresceu. aham. Exatamente. Ele não parou. E eu me vi do dia pra noite, assim. Gente, eu inscrevi eles na creche na segunda-feira. Eles iriam com 1 ano pra creche. Que eu acho que era um meio período, né? Seria. Pra mim, era o que eu gostaria, de ficar o primeiro ano com eles. E a partir desse momento, eles ficam meio período na creche. Pra mim, seria o ideal. Pra minha realidade, né? Só à tarde, eu ficaria de manhã, ótimo. Eu me vi o dia inteiro com 3 crianças. Eles tinham Sem bom que era casa, pelo menos, né? sem ajuda nenhuma. Meu Deus. E numa introdução alimentar. Não. E com uma criança em alfabetização. Manu estava sendo alfabetizada. Mas enfim. Mas é que Manu planejava essa família grande. Assim. Sim. Você é de uma família grande. Sou. E você tinha essa vontade? Eu, tipo assim, ai não, tá legal com a Manu, parceira. Você tinha Não, essa... sim, eu nunca tive vontade de ter um filho só. Nunca tive. Mas assim, embora eu achasse que deve ser muito legal ter 3 filhos, eu jamais, assim, pensando financeiramente falando, eu acho que se eu tivesse que conscientemente ter um, ter outro e ter o terceiro, eu ia morrer de vontade de ter o terceiro, mas eu ia pensar muito pela questão financeira. E acho que por isso Deus falou assim, não, você vai ter 3 sim, mas aí eu já te mando logo 2, que não tem erro. Não Entendeu? adianta, né? Então foi isso. E te manda um sucesso como fotógrafo também, que aí fica mais fácil. Muito bom. E assim, né, eu falo, eu deixo meus 3 filhos em casa, mas eu vou encontrar os filhos dos outros, né? Porque eu trabalho, majoritariamente, eu trabalho com festas infantis. E eu amo, gente. Eu me divirto, eu brinco com as crianças, assim, nas festas. E aí, quando eu saio, às vezes tem mãe que fala assim, ai, você tem filho? Leva uma lembrancinha. Eu falei, tem. Ela, é o quê? Menino ou menina? Então, 3. Eu falei, não, mas pode mandar uma dá só? uma que eles Eles dividem. são super habituados a dividir tudo, assim. Então, foi um processo também, porque eu fiquei muito feliz de ver que a fotografia está dando muito certo, assim, tô trabalhando direto, né, tem um público bem bacana, mas é uma coisa que pega a gente como mãe de ser final de semana, né? Que é o momento que eu teria o meu marido e meus filhos juntos. Então, isso ainda é uma coisinha que me incomoda de vez em quando, e eu tento resolver isso segurando a agenda, né? Quando começa o mês, eu olho, tá, vou tentar não pegar esse final de semana, então se eu pegar sábado, eu não vou pegar domingo. Primeira coisa que eu falo pra toda mãe, não vale tudo por foto. Gente, porque às vezes a gente vê coisas Ai, assim. sim, concordo. Eu queria falar com as avós, às vezes. Não vale tudo por foto, sabe? Assim, às vezes quer a foto lá na mesa, ele tá brincando, no auge da brincadeira. Sim. Aí arranca, aí ele tá. Às vezes eu mando Aí foto, ele pega vem o menino, rebelde. coloca o sapato, coloca o laço, Isso. coisa. Olha pra vovó, beija a vovó, agora vovó, vem a madrinha, faz a fila da foto. Gente, como isso é legal, né? Como o seu olhar muda como profissional quando você é Completamente. mãe. Você tem uma outra afinidade com o seu trabalho, com o seu cliente. Então, como ao mesmo tempo que a gente tem alguns prejuízos quando a gente tem filho em relação à profissão, a gente pode também ter ganhos, né? Muito Um legal. olhar que só aquela experiência te traz, Isso, né? porque eu sinto isso também até assim. Eu tentei fugir da festa, né? Porque eu falei assim, porque aí festa final de semana, deixa eu fazer outra coisa. Não dá. Agora eu vi no seu Instagram que você tem muitas fotos de família. Eu falei, nossa, ela é incansável, porque ela tira foto de um monte de gente, mas ela Quem também... te fotografa? Aquelas fotos todas boas você deixa? E também isso, será que... Como que é isso? Você entregar seu trabalho, quando é pra você, você tem que entregar pra outra pessoa. Sim. Bem, então,
como eu falei, eu gosto de foto desde sempre. Então, todo mundo lá em casa é catequizado, né? Que meu marido, obviamente, pré-Thaísa, ele deve ter a quantidade de foto da vida inteira que ele tem em uma semana comigo. Então, assim, todo mundo lá em casa, meus filhos, eles veem uma foto, ele vai fazer assim, todo mundo fica assim, nossa, como que... Eu falei, gente, a mãe é fotógrafa. Mas a surpresa é você estar nas fotos. Isso, mas assim, isso é uma coisa que eu gosto de estar dos dois lados. Eu não sou aquela fotógrafa que não gosta de foto. Eu adoro foto. E eu gostaria de ter mais fotos espontâneas, sabe, marido? Assim, aquela, quando eu tô lá brincando que você tirar. Então, Tem até uma campanha no Instagram sobre isso, né? Fotografe as mães, tá? Mas enfim, mas assim, eu faço muito. A gente tá todo mundo arrumadinho pra uma festa. Ou a gente vai de selfie mesmo, ou eu tenho tripé, enfim. E eu não Gente, ó, todo mundo já sabe. isso aí. Já vai naquela parede com ângulo bom. Ai, que... E tem fotos ali no Instagram, então, da família que são suas. Sim, muitas. Assim, e eu não abro mão também de contratar fotógrafo, gente. Verdadeiramente, assim. Eu valorizo muito a minha profissão e eu sempre falo, não é pra agora, é lá pra frente. Porque às vezes agora você fala assim, é uma Ai, que preguiça de fazer. Eu entendo, mas quando você olhar, gente, toda vez que eu falo que os gêmeos têm 4 anos, eu ainda me assusto. Porque eu me lembro do dia que a gente descobriu, nós saímos, a gente foi jantar, eu, Zé Vitor e a Manu, e assim, decididos a não contar nada pra ninguém, porque todo mundo sempre fala alguma coisa ruim sobre gêmeos, alguém perdeu, alguma coisa, e até pra eu assimilar, porque realmente foi muito difícil pra eu assimilar de cara. A Manu, ela nasceu, eu falei, filha, você chegou na minha vida, tá? Vambora com a mamãe. Onde eu tava, a Manu tava. Mas como é que é onde eu tô, os gêmeos estão? Como que eu vou fazer isso com 3? Como é que vai ser? E foi. A perda da autonomia, né? Isso aí foi uma... De tudo, o pessoal fala assim, a privação de sono é muito difícil. Mas pra mim, pelo meu estilo, perder a autonomia foi... Pra mim também. Mais difícil, assim. Sem pensar. Mas são duas coisas dificílimas. O sono e a perda de autonomia. Mas o que eu fiz? Eu falei assim, filhos, vamos lá, vocês nasceram numa família que não é caseira. Então, o que a gente faz? 5 passagens de avião hoje é quase impraticável, Qualquer coisa vezes 5 é muito caro. Qualquer coisa vezes 5. Então, a gente faz muito programa de carro. Nós já fomos para Santa Catarina de carro. Nós fomos, o último carnaval, meu primeiro carnaval de Salvador foi de carro com as crianças lá em Salvador. Senhor. A gente aprende a dar conta com o que a gente tem. Isso é uma coisa que eu acho que é a resiliência mesmo. Eu tenho essa tendência de, claro, eu gostaria de ter condição para outras coisas, gostaria. Gostaria de não precisar trabalhar os finais de semana? Gostaria com toda certeza. Eu adoraria poder passar meus finais de semana com meus filhos. Mas não gostaria de abrir mão de ter uma profissão também. Exatamente. Né? Porque eu acho que é uma forma de realização. Eu tenho. Bem, minha realidade é essa. O que eu posso fazer de melhor com isso? O dia que eu pegar um batizado, eu fico com a tarde livre, a gente vai fazer alguma coisa à tarde. Porque meus filhos começaram a ter referência, assim, eles acordavam até final de semana. Hoje tem festa? Então tá. Pai, a gente vai fazer o quê? Aí isso às vezes me dava uma... Poxa, pai, calma aí. Sabe? Foi quando eu comecei a equilibrar um pouquinho a minha agenda para poder também ter momentos com eles. Apesar de ficar com eles durante a semana, é diferente você ter um momento de final de semana de diversão. E de família, né? Porque também se fala, poxa, eu que tô sempre no rolê aqui. E aí, quando eles estão no lazer, que é a diversão, é com o pai, né? Exatamente. E é um pai muito divertido que eles têm. E aí eu falei, não, peraí que eu não vou ficar, porque além de tudo eu sou um pouco competitiva. Peraí que essa balança não vai ficar assim, não. Isso aí. Então, hoje eu considero que a gente conseguiu chegar, assim, no equilíbrio bom, familiar, entre o meu trabalho, o trabalho do meu marido e as crianças, e a nossa família como um todo, assim, sabe? A gente conseguiu chegar num equilíbrio bom. Nunca é perfeito, tem sempre alguma coisa por fazer. Se existisse o equilíbrio entre a maternidade e a carreira, a gente não tava com esse podcast aqui. Aí conta, olha só, uma coisa que eu sempre tive essa curiosidade, vou tirá-la aqui. Quando você teve a Manu, você é de uma família parda, né? Sim. Uma família bem, bem misturada. E a Manu veio loira. Loiríssima. Porque o Zé Vitor é loiro, de olho azul, eles são bem, bem sulistas, né? Como é que foi pra você? Já passou? Mas a Manu, assim, ela é você... loira. Isso, exatamente. Igual. De costas, mas assim, quando você bate o olho, você fala, é igual. Assim que as pessoas falam, a cara do pai, só porque é loira. É mesmo? Nossa, quando ela era pequena, então, hoje em Gente, dia... a gente vai colocar a foto aqui pra vocês verem. Não, é muito igual. Quando ela nasceu, assim, ela saiu da barriga, a médica falou assim, meu Deus, ela é rosa e careca. Eu falei, uma filha careca? Porque, assim, é impraticável pensar ter um filho sem cabelo, porque eu sempre tive muito cabelo. E ela era rosinha e loirinha. Enfim, a primeira vez que eu senti isso foi no parquinho aqui de Vitória, da Petrobras. Tava lá com a Manu. Tá escrito aqui, parquinho, porque eu tenho certeza que ia ter essa
no parquinho. E aí eu tava lá com ela brincando e eu sempre fui muito assim, né? Jogo pra cima e tal. E aí balançando ela um pouquinho mais forte, ela mais forte, eu jogava. Aí uma babá chegou pra mim e falou assim, nossa, se minha patroa vê eu fazendo um negócio desse, ela pira. Falei, que minha patroa sou eu mesma. Ela parou e tipo, sério que você é mãe dela? Entendeu? Foi a primeira vez que eu passei isso muito forte. Aham. Assim. Eu acho até por ser uma mãe que estava brincando com seu filho, porque Ali não, a maioria Só tinha não era, babá. a maioria era babá. E era porque era na fase da garota. Era um horário que, teoricamente, as pessoas estariam trabalhando. Uhum. E nessas horas, gente, quantas vezes eu parava e falava assim, Deus, obrigado por eu estar aqui, por essa privilégio, oportunidade. né? Então, eu sentia muito isso, sabe? Essa coisa do... Ou na saída da escola, um olhar do tipo, a babá tá pegando ela. Né? Mas Ou então, isso quando é eu um saí com a minha problema? cunhada, que a Roberta, que é muito parecida com o Zé, né, loira, e eu lembro que a gente foi pro sul uma vez em Gramado. E parecia o quê? Eu era a babá da família, né? Tava ela, Todo mundo branco, a louro. Manu com a mãozinha dela, que ela é a madrinha da Manu, e eu do lado, assim, né? Então lá eu sinto muito, lá é bem forte isso, assim, É. bem mais forte. E mais te incomoda, assim, Não, porque que você sente? por assim, de novo, pela minha característica, assim, de tudo virar piada, né? Que foi o que eu fiz. Mas ela nunca perguntou, mãe, por que eu sou loira? Por que meu cabelo é amarelo, o seu é preto? Porque a minha filha pergunta, às vezes, o Ela contrário, pergunta né? mais pela questão do cacheado. Aham. Aí eu falo, filha, não sei. Ela pergunta, porque ela tem o cabelo, o meu cabelo Sim. também muito cacheado, muito cheio e bem cacheado, que é o meu cabelo natural, né? Nem sei se é natural mais, porque tem tantos anos que eu nem lembro mais. Aí eu pego foto minha pequena e mostro pra ela. Mas acho que como ela tem a referência do Zé, né, da família dele, assim. Ela entende ele que tá... E a minha família é muito misturada, né? O meu pai é negro, minha sobrinha, minha irmã é preta, todos bem pretos, e meus filhos bem brancos, e aí junta todos os primos, tem de tudo. Então, eu acho que essa é uma realidade muito, muito corriqueira na minha família. Então, acho que isso é talvez muito por bom, isso né? não tenha sentido. Não seja algo que eu sinta muito. Mas, E aí, falando de voltando pra família, sua mãe, musa fitness, total. Puxei a ela. super, e você nunca foi muito adepta, né? Você tava ali sempre brigando com a balança e tal. Sempre. Dizem por aí que um dia ela falou assim, se você entrar nesse mundo saudável, praticar atividade física, eu vou te dar um carro zero. E você não quer. Nem assim. Nem assim. Qual que é esse rolê familiar de vocês? Assim, né? O que acontece? A gente tem prioridades na vida. Minha prioridade é ser feliz e aproveitar a vida. E nesse aproveitar a vida, Isso inclui inclui comer calorias. e beber, né? E uma coisa não leva muito a outra. Mas assim, é engraçado. Eu nunca lidei, nunca falei assim, ai, sou feliz, tô ótimo. Mas e nunca foi uma grande questão para mim. Eu acho que era uma questão muito mais para minha mãe, porque ela é uma pessoa E extremamente para as vaidosa. pessoas. A Do que pra sociedade mim, te... porque eu sempre tive meus relacionamentos amorosos, de amizade, isso nunca foi algo que me impediu de nada, assim. Não que a gente esteja sempre querendo emagrecer, eu acho que isso é um eterno na vida da mulher, assim, né? Mas eu fiz bariátrica, eu tenho 1 ano. Ninguém sabe, não, todo mundo sabe, eu nunca falei assim, mas eu fiz. Publicamente? É mesmo? Aí foi da pandemia, Mas é inclusive. porque, tipo, Eu acho que uma consequência da taxas, pandemia. uma Foi, questão... assim, eu me vi. Você era uma realmente gordinha num total- saudável, até que... Eu não digo nem saudável, não, mas eu era uma pessoa do movimento, eu sempre tinha, mas assim, eu me vi realmente que minha única atividade da vida era comer, minha única alegria mesmo. Então, eu fiz um atendimento Para psicológico, foi porque quando era eu me isso. liguei. Você tava com sobrepeso, você ficou grávida de gêmeos, não tem como. Qualquer gravidez mexe com o corpo Isso da mesmo. gente. Gêmeos mais ainda. Uhum. E depois gêmeos sem suporte para poder fazer uma atividade física. Imagina, você com sobrepeso, fica grávida de gêmeos. E uma máquina de pão, que era minha vida era fazer pão, que tinha uma máquina de pão. E entra a pandemia. Então, assim, depois da pandemia eu atingi realmente. E é engraçado, eu acho que eu não me via. Eu tenho um problema reverso das pessoas. Eu não me via tão grande como eu estava, assim. Aham. E aí. E olha que você gosta de fotos, né? Exatamente. Então, por isso que eu tô te falando, isso nunca foi algo que me impediu de nada. Eu sempre Gente, isso é gravei. autoestima. Eu acho que minha autoestima sempre foi boa. Eu sempre fiz, tipo assim, gravava, me filmava falando, nunca foi uma questão pra mim, gente, nunca foi mesmo, assim. Parece assim, tá, nunca foi hipocrisia e você fez bariátrica. E eu comecei a fazer, por isso que eu falei, eu valorizo minha formação. Eu comecei a fazer terapia, porque eu percebi que a minha relação com a comida não tava legal. Entendeu? Aí eu fui fazer Era uma busca terapia. pelo prazer ali. Aí eu falei, não, alguma coisa tá errada. O que tá acontecendo? Eu tô feliz. Qual foi o ápice? Eu tava com Covid, eu tive Covid, meu pai quase morreu e eu acompanhei ele, eu peguei a Covid também.
E eu não sentia nem gosto nem cheiro. E eu me vi indo numa padaria comendo uma coxinha com Coca-Cola. Falei, cara, eu não estou sentindo o gosto do que eu estou comendo. Não faz sentido. Não faz sentido. Alguma coisa está errada. E aí, quando eu fiz esse acompanhamento com uma psicóloga especializada em transtorno alimentar, ela falou assim, do jeito que você tá, depois de um tempo, ela falou assim, se você me pedisse hoje um laudo para fazer bariátrica, eu não te daria. Falei, quê? Essa mulher tá doida, laudo para bariátrica? Só que ela acendeu uma coisa, eu falei, gente... Nunca tinha passado pela sua cabeça. Eu acho que o negócio tá realmente... Foi quando eu subi na balança, porque eu não subia, né? Aí eu vi, falei, não, o negócio tá estranho. Você tem balança em casa? Claro, peço todo dia. Gente, nunca terei na vida. Sério? Nunca tenho pavor de balança. Mas eu não tinha em casa também, não. Agora eu tô pensando, eu não tinha em casa. Acho que eu me pesei em algum lugar que foi Levar um mais... inimigo pra dentro de casa. pra Minha balança é frente. calça jeans. Balança é calça Que eu não estava, né? Começa a vida dos vestidão, e nunca mais você coloca. Enfim, foram vários sinais. E aí, demorei muito. Tá, e você se pesou e o que tinha lá de número? 115 quilos. Mentira, você de 100 quilos. E dá um pânico de morrer quando você tem filho pequeno, né? Que Nossa, você fala assim, na hora que eu quem tava vai cuidar dos... A senhora não joga, não quero joga mais. no Google. Eu falei, não quero mais, já tava no... Joga no Google, índice de morte bariátrica. Bora. Tipo isso. Aí eu falei, meu Deus. Mas enfim, eu vi que foi quando começou a me atrapalhar de fato. Tipo assim, eu chegava da festa, gente, destruída. Exato. Não é mesmo. E Entendeu? você, imagina você em festa. Exatamente, porque era um movimento. Eu senti uma dor no calcanhar surreal, assim. No calcanhar, que era literalmente o meu peso. Sim. Eu trabalhava muito ajoelhada, porque a gente fica na altura da criança. Então, A articulação vai. totalmente. Então, realmente foi muito bem É a hora pensado, assim. Fui no médico maravilhoso, fui em outros. Os meninos bem comem nova, bem? Super. Os 3. Os 3 não, a Manu não. Porque a Manu é o que eu falo, é um reflexo da introdução alimentar dela. Porque eu pensei, se você tá comendo bobagem, talvez tenha em casa. Sim. Aí as crianças comem ou não comem. A minha questão, mais do que bobagem, era o volume também. Os gêmeos arroz e feijão, eles praticamente não comem, de tanto que eles gostam de legume. Sabe, Vegetais, assim, de vegetais e tudo mais. E eu cuido muito também da forma que eu falo isso dentro de casa, para que isso não seja uma questão para Manu, que ela não tenha essa questão da obesidade de uma forma pejorativa ou preconceituosa, Sim. entendeu? Mas eu falo isso como uma questão da minha casa, porque meu irmão é bariátrico, a gente tem um histórico na família, né, de obesidade. Poderia puxar do lado da minha mãe, que minha mãe mas não, puxei a família do meu pai, que todo mundo tem uma questão com peso. E aí, quando eu decidi fazer, foi numa época que aí minha mãe poderia ficar, mas os gêmeos já estavam com 3 anos e eles já entendiam. Falei, olha, mamãe vai fazer uma cirurgia. E como foram que eles tinham os curativos, então eles viam os curativos e eu falava, mamãe não pode pegar vocês por causa disso. Então eles já entendiam, foi uma fase que eles conseguiam entender. E são 15 dias, assim, mais rigorosos. Depois a gente tem que cuidar ainda, mas não é tão... É mais tranquilo, assim. E foi mais uma virada, assim, de vida. Ai, gente. Qual é a sua frase clichê de mãe? Ai, minha frase clichê que eu falo para as crianças? Gente, posso falar a verdade? Que eu falo sempre que eles sabem? Pode. Deixa o pau quebrar. É a minha frase. Mamãe, que não sei o que. Deixa o pau quebrar. Deixa o pau quebrar. Gente, eu seleciono minha batalha num grau. Gente, que linda. É Que mesmo. massa. Muito lindo, né? Linda mesmo. Super lindo, porque eu tatuei, a vida é hoje. Essa é a minha frase da minha vida. Ai, Eu acho que isso me eu sou representa super controladora. Essa frase eu vou. Nossa, eu sou. Não vai quebrar pau nenhum, não. Ninguém vai quebrar nada aqui. Gente, eu sou sagitariana com Que força, delícia. assim, sabe? Tipo assim, gente, vamos viver. Olha, gente, leveza de Thaís. Eu acho que eu tenho essa. Por isso que eu falo, tem coisas que a maternidade só reforçou em mim. Fala, gente, eu não tenho controle de nada. Quer dizer, o que eu posso ter controle, eu vou. Tem coisas que são inegociáveis. Isso Sim. eu falo muito, assim. Parece que eu sou uma mãe muito relax, mas eu não sou. Eu sou bem, bem brava, assim. Eu pego, mas são coisas que são inegociáveis. Eu falo, isso não tem jeito, isso aqui mamãe não negocia. Eu tive que me apegar à rotina, que é uma coisa que eu não sou apegada, mas com gêmeos. Pra funcionar, né? E funcionou, cara, maravilhosamente bem ali. Eu vi realmente a rotina faz milagres. Eles dormiam no mesmo horário, eles faziam xixi, cocô no mesmo horário, porque eles comiam no mesmo horário. Era tudo muito junto, assim, entendeu? Então, isso ajudou muito, tanto para dormir. Hoje eu falo, hora de dormir, eles dormem às 8. 15 para as 8 eu falo. Eles já sobem, eles já sabem. Então, não tem algumas é o que eu falei, batalhas inegociáveis valem a pena lá atrás, porque depois a gente colhe os frutos. E hoje, eu não tenho dificuldade com o sono deles, com nada disso. Mas assim, hoje, a gente foi pra escola, a Maitê estava com um pé de cada meia. Aí essa vizinha, ela tá com o pé trocado de meia. Eu falei, e?
Ela, eu achei que você não tinha visto. Eu falei, vi, mas ela quer se vestir. Se o preço dela se vestir é ela colocar um pé de cada meia, colocar roupa de balé, sendo que está frio, vai. Essa batalha eu não vou entrar. Entendeu? Não, Vale a muito pena. legal, eu também penso assim. E meu filho mora sozinho, mora fora, e eu fui encontrar com ele o ano passado, e ele chegou justamente, tipo, ele não tinha meias casadas, todas as meias eram trocadas. Eu falei, meu filho, mãe, acho, é assim mesmo. Aí ele chegou ontem de viagem, né, enfim, de férias aqui no Brasil, e ele falou assim, tava com a camisa bem amassada. Eu falei, não quer passar? Ele falou, mãe, tá tudo bem, a camisa amassada. Falei, meu filho, você tá feliz com a camisa amassada? Vambora! Não, tipo, não vou ficar arrumando confusão Isso. porque a camisa tá amassada, porque a meia tá trocada. Eu falei assim, é uma forma deles aprenderem a se virar. Aham. Não se virar com a E camisa outra coisa, seu filho acabou de chegar, ele tá aqui, você quer sair com ele. O que é uma camisa isso. amassada, velho? Essa é a maior verdade. Eu falo muito, Mesmo gente, que não- quanto que isso vai me... Eu vou lembrar disso daqui a 3 dias, uma semana, um mês. Não vou. Ou então, não, eu vou. Então tá, essa batalha eu vou. Agora, assim, ai, um dia, o que representa isso perto de um universo de coisas boas? Assim, eu tenho essa pegada aí também, entendeu? E é muito legal isso que você falou da independência, né? Ela tá sendo independente de calçar a meia dela. Tudo bem, você pode até depois ir auxiliando, mas o mais importante é ela ter, né, essa autonomia de Isso. pegar, calçar E a eu meia. acho que os gêmeos, eu sempre tive essa, a Manu também sempre foi, assim, por esse lado, porque eu também estimulava e tal, mas assim, eu percebi que com os gêmeos, eu falei assim, eu tenho que estimular ainda mais. Tudo lá em casa, o uniforme deles, a calcinha e cueca e calçado, tudo é na altura deles, assim, porque são 2 andares, então na parte de baixo tem o básico da escola. Então eles sabem, eles vão lá, pegam o kitzinho deles da escola, o kit de levar para tomar banho. Eles pegam, Vitor, pega minha cueca, minha calcinha do banho. Às vezes elas acham engraçado. Ai, E aí eles já sabem, a toalhinha, tudo. Eles pegam a toalhinha, tal, lógico, eu vou supervisionar, mas isso já ajuda muito a fluir. Porque eu falo, gente, vamos pra escola, bota o sapato. Eu boto o sapato neles. Assim, não é de agora. De 3 aninhos eles já botavam, do jeitinho deles, mas colocavam. Então, pelo menos pegavam, traziam, né? Então, acho isso faz a engrenagem da família toda funcionar muito bem. Sim. Sabe? Porque uma família com 5 pessoas, a gente não tem ninguém em casa também, a gente não tem funcionária todo dia, não tem nada disso. Então, todo mundo tem os seus papéis. Todo mundo tem, sabe? Eu agradeço a minha sogra, que meu marido já veio pronto, tá? Porque a pessoa fala, nossa, me fala como você conseguiu. Eu falei, minha sogra. Escolhendo. Porque ele faz todas as atividades de casa, ele faz, menos lavar louça, mas é o de menos. Porque ele passa minha roupa, então tá tudo certo. Thaís, rapidinhas aqui com a gente. Vamos lá, melhor dica para quem vai tirar uma foto de festa. Acho que é isso que eu falei. Não vale tudo por foto, deixa fluir. Vai sair registros lindos, vão sair registros lindos. Não precisa se preocupar só com... Exatamente, principalmente reais. A nossa ideia é documentar um evento. É muito mais a memória, né? Isso. É a memória que é importante. Se você é uma criança que faz muita careta, é muito mais legal você ter a lembrança dela fazendo careta Que a criança, do que assistindo com isso. a boca travada, com certeza. Não bota ninguém atrás assim, dá um sorriso pra a tia da foto vai ficar brava. Não, a tia da foto não vai ficar brava. Não vai, a tia da foto. A tia da foto fica brava com os filhos da tia da foto. A tia da foto vai ficar brava com a avó da aniversariante. Eu falo, pode deixar. Eu falo, pode deixar. Sabe? Então, acho que a Isso, dica é deixa fluir. Vai acontecer. E confia no profissional, né? Acho que é isso importante também. Confiar no profissional que você está contratando. E, assim, tem alguém para fazer a foto. Ainda que, de repente, né? Eu sei que às vezes não tem condição de contratar tal pessoa, mas deixa alguém para isso. Porque os registros, gente, lá na frente, quanto que a gente gosta de ver foto nossa pequena? Sim. Eu amo, assim. E a gente tem Não, e você pouquíssimos. puxa festa, né? Que às vezes a mãe fica preocupada em registrar tudo quando ela tem alguém para isso, e ela não vive, E ela né? não aparece e não vive. Exatamente. Então, vive a festa, deixa com a gente, que a gente vai registrar. Thaís, a mulher acabou de receber, tá fazendo ultrassom, descobriu que é gêmeos. E aí? Vai passar. Vai passar. Olha, é desesperador. Que pena e que bom que vai passar, isso né? aí, é isso aí. É desesperador no início, não dá pra negar, assim. É uma dádiva, eu entendo, gente. Mas as pessoas às vezes entendem muito mal quando a gente fica desesperado. Fala assim, nossa, tanta gente querendo e você... Eu falo, gente, não tem a ver com isso. Ou então diz assim, nossa, você é doida? Eu falei, gente, eu não fui no mercado e escolhi duas crianças na prateleira e levei para casa. Com certeza. Eu recebi, a gente precisa de um tempo para processar isso e financeiramente é um baque. Porque assim, onde come um, come dois, onde come três, mas onde estuda um, não estuda dois e não estudam três. Sim. Entendeu? Então assim, respira fundo,
vai passar, vai dar certo. A gente vai sentir saudade deles bebês, acredite. A gente sente saudade. Eu morro de saudade. Eu adoro quando eu convivo com gêmeos, assim, em outros ambientes, assim. E a gente sente saudade. E depois, gente, é a relação mais linda que eu já pude presenciar. É a relação de um gêmeos. Eu não sei se vocês já viram quantas fotos deles dormindo. Eles dormem juntinhos. Até hoje, eles não têm cada um a sua cama. Que desde bebês eles dormem juntinhos. E se abraçam. E se beijam. E não é só mil maravilhas, mas a parte maravilhosa é muito maravilhosa. É lindo. É lindo. É lindo. Ai, que delícia. E conversa comigo, gente. Eu sou ótimo. Pode conversar. Eu conto tudo. Quando estiver falo tudo. muito desesperado, me chama no direct. Pode ser que eu demore para responder. Ai, Thaís, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, amei. Legal. Foi Gente, as muito rapidinhas, legal. eu falei 3 horas, as rapidinhas, né? Não.